Então, o que que é muito importante para as mães? Entenderem sempre, primeira avaliação é da rotina do bebê, olhar o que está acontecendo, se dá para ele noções de dia e de noite, né? Vou fazer um apanhadão para ver se a gente deixa gravado esse. E Uhum. quantas sonecas o seu bebê precisa, avaliar qual a idade do seu bebê, quantas ele precisa. Logo nos primeiros sinais de sono que esse bebê apresentar, ofertar para ele o sono, sim, num ambiente um pouco mais tranquilo, ensinar para ele realmente a dormir. À medida que isso for se repetindo, vocês forem ensinando e forem dando tudo certo, aí sim, pode começar fazendo um carrinho, pode fazer um colchãozinho na sala, porque aí se vocês forem viajar ou for sair, for ao shopping, passear, o bebê tende a fazer nesse mesmo horário no carrinho sem problema nenhum, né? Ou Uhum. numa casa de um amigo, alguma coisa. Então, avaliou todas essas questões, lembrar sempre, eu tinha parado no ritual noturno, fazer ele sempre no mesmo horário, né? Tons de voz mais baixos com o bebê, pode incluir uma musiquinha para acalmar o bebê, e vai sempre repetindo com ele. Uma coisa que a gente não faz, que foi onde eu tinha parado, de manhã, por exemplo, a gente acorda o bebê, faz a troca de fralda, muitas das vezes a gente deixa o borezinho, deixa a mesma coisa, porque tá limpinho e tá tudo bem. Não, não. Indica para o bebê, olha, a gente acordou, o dia vai começar. A gente, quando levanta, a gente não tem necessidade. Logo que o bebê chega, né? É só vida de camisola e com o peito para fora, não tem muito o que fazer. Mas depois a gente quer trocar de roupa, a gente quer dar uma ajeitada no cabelo, vai escovar o dente e tudo. O bebê também tem que ter essa rotina, né? Então troca a roupinha dele. Quando chegar à noite, quem dá banho, por exemplo, no meio da tarde, alguma coisa assim, na hora de dormir ainda assim, porque tem gente que mora em lugar muito frio, Mar, e aí não dá o banho à noite. Dá no meio da tarde, antes da sonequinha, por exemplo. Não tem problema. Quando chegar à noite, vamos vestir um pijaminha. Separa aqueles bodezinhos, aqueles pijaminhas que forem para dormir e vamos ensinar o bebê que essa é a rotina de descansar. Esse é o horário que a gente vai trocar de roupa. Tem a higiene da boquinha que pode começar a fazer desde pequenininho, né? A gente já limpa com a gazezinha, depois já vem aquelas outras escovinhas mais tranquilas. Isso tudo é indicativo de um ritual de vamos dormir, vai todo mundo descansar, né? Isso já dá para a criança, desde o começo, a ideia de repetição. Quanto mais isso for sendo feito, mais tranquilo isso vai ficando, né? Aí, Como então que eu vou geralmente, quando o bebê saber? começa a ficar com muito sono, a gente põe no peito, porque dorme mais rápido. O que que a gente pode fazer para substituir isso? Então, à noite, mas sempre, né? As crianças têm isso como associativo. Pode mamar para dormir, Deise? Pode mamar para dormir. Você não precisa desmamar seu bebê para ele dormir bem. Não precisa mesmo. Ele vem, geralmente tomou banho, tá relaxado, tranquilo, vai mamar, né? Colinho, temperatura tá gostosa do peito, do leite, de tudo. Ele vai dormir, vai mamar só um pouquinho. O que que é muito importante? Não deixar ele entrar em sono profundo, aquele bebê largadão, ó. Mamou, 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 entrou em sono profundo. Aí você pega ele bem devagarzinho e vai, coloca lá no berço e vai tirando a mão devagarzinho, né? Assim que você vai tirando a mão bem devagarzinho para ele não acordar. Eu faço sempre uma brincadeira, principalmente quando eu falo em evento, falar nisso, você tinha que ter vindo no evento, no encontro de mães. Eu queria estar em Ai, que BH com pena. você e com a Ari esse final de semana, mas eu não posso ir. Falei com ela hoje que eu queria ir, mas eu não consigo. É, podia ter sido final de semana passado, que eu teria ficado lá, que eu estava em Belo Horizonte. É, eu falo muito em eventos uma coisa: se você dormir com seu marido, braçadinha ali com ele, tá gostoso. Ele levanta devagarzinho e sai da cama. Quando você acorda, não acorda na mesma hora, ué, cadê? Passou mal, sei lá, alguma coisa. Você acorda na hora procurando, né? Onde foi, o que que aconteceu, né? Na mesma hora. O bebê também. Então, se ele dorme acostumado com aquele ali, nesse despertar que ele fizer, ele vai procurar aonde ele começou a dormir, da forma como ele começou a dormir. E aí isso vai ficando reiterado, reiterado, e tem que fazer de novo, e tem que fazer de novo. Como que tira esses hábitos? Com repetição, né? Alguém pega a calma, geralmente o pai, vem a calma, uma babá, ou a mãe da a avó, né, no caso, ajuda bastante, acalma o bebê no colo e volta com ele para o bercinho. Acalma no colo, volta para o bercinho. Quanto mais isso for sendo feito, mais o bebê vai aprendendo a dormir. É ensinar mesmo a dormir, é um treinamento de sono. Não precisa ficar chorando lá sozinho, né, nem berrando, nem nada. Por quê? Para todo mundo, todos nós,
perder um hábito não é fácil para ninguém. Se eu falar para você assim, Marina, você não vai mais comer chocolate. Eu não lembro se você come muito chocolate, Mar. Não ligo, não. Mas Não gosto. coxinha é comigo mesmo. O quê? O quê? Coxinha. Eu Coxinha. gosto de salgado de festa. Não, Mar, você não vai mais comer coxinha. Você vai no aniversário top de linha, que tem cada coxinha deliciosa. Você não vai comer. É muito difícil, fala a verdade, né? É. Então, para o bebê também. E a forma dele comunicar é chorando. Precisa dele fazer isso sozinho lá, berrando no berço? Não, não precisa. Alguém vai lá, acalma. A hora que ele acalmar, repete de novo, põe no berço, tira do bercinho. E assim vai ensinando ele aos poucos. Uhum. Tem mãe comentando que o bebê fica muito agitado no berço, que vira muito para um lado, para o outro e acaba acordando e acaba dormindo só se der o peito. O que fazer nesse caso? Para o bebê ficar menos Na agitado? verdade, ele fica irritado e ele começa a fazer assim porque ele está procurando o hábito que ajuda ele a voltar a dormir, né? E a gente tem que criar novas associações. Eu gosto muito de incluir a naninha, né, como indicativo de sono, para que a hora que esse bebê pega, a naninha ela é só para dormir, né? Ela não é para passear na casa, ela não é para brincar, ela é para dormir. Então a gente já começa a introduzir isso. Geralmente, quando você vai fazendo esse processo, pode passar no rostinho. Ah, mas ele não pega a naninha, ele não vai. Você quem vai introduzir a naninha para ele, vai apresentando, vai passando no rostinho, vai acalmando. Ela ali dentro do berço, muitas das vezes, quando ele identifica, ele pega ela e já começa a acalmar. Ensinar. Muita coisa, Má. Eu vejo muitas vezes famílias que não sabem outra forma de acalmar o bebê se não for no peito. Não sabe mesmo, né? Nunca observou, na verdade, como aquele ali. Pode balançar um pouquinho, sim, para acalmar esse bebê. Tira ele, porque vai ficando irritado demais, o cortisol vai subindo demais, aí não vai dormir mesmo. Tira, acalma, mostra alguma coisa que faça com que ele vá se acalmando, né? Mostra na janela, alguma coisa assim, e vai diminuindo a adrenalina desse bebê. Quanto mais isso for sendo feito, isso vai melhorando. O que acontece é, a gente já está morta de cansada. Quando procura uma consultora de sono, por exemplo, acha que é da noite para o dia que isso vai acontecer. Não vai, né? A repetição de uma rotina e para o cérebro entender que aquilo ali é uma rotina que está implementada é pelo menos 30 dias, todos os dias. Se a gente reiterar, se você fizer, aquele dia eu não aguentei, eu coloquei no peito, o bebê ele não entende o dia que pode, o dia que não pode. Né? Então, no outro dia você vai ter dificuldade de novo para começar as repetições e vai sempre tendo que começar, que começar, que começar. Né? A consultoria faz muita diferença nisso. Quando tem alguém falando para você, olha, como foi que você fez assim? Como foi que você fez assado? Como que começou esse sono? Porque a gente inserida no processo e cansada, a gente já não consegue perceber mais. Quem vai ver é a outra pessoa que está orientando. Entendi. Como a outra live foi perdida, você comentou que a partir dos 3 meses completos que é possível fazer essa rotina de sono. E então seria a partir dos 3 meses que a gente começa a dar a naninha? Má, eu gosto de colocar ela ali com os 4 meses, ter 3 meses completos mesmo. Eu sempre oriento uma naninha pequenininha, porque se cair no rostinho, não tampa o rostinho. Eu gosto muito mais, além da naninha, talvez um ursinho pequenininho, alguma coisa bem pequenininha, que se o bebê virar não vai tampar o narizinho, que ele mesmo consegue se desvencilhar disso, né? Lembrar que o melhor lugar para o bebê dormir é no berço dele. Você é contra a cama compartilhada? Não, não sou contra nada, né? O que a gente fala sobre questões de segurança. O melhor lugar é lá, de barriguinha para cima. Eu chego na casa para fazer atendimento, principalmente de aleitamento, aqueles protetores de berço lindíssimos, personalizados com o nome do bebê, né? Aquilo não indicamos muito, porque se o bebê virar, por exemplo, com 4 meses que ele vira para um lado, ele ainda não vira muito para o outro, ele pode prender a respiração ali, ele não consegue se desvencilhar dali do protetor de berço, né? Então, são coisas que a gente não recomenda que tenha no berço. E aí que entra a naninha, menorzinha, porque aí se cair no rostinho, ele mesmo consegue tirar. Entendi. E esse bebê que está acordando de noite, como é que eu sei se é mania, se é um mau hábito ou se é fome? Porque é muito Então, difícil a na mãe verdade, entender que ela não está amamentando o suficiente, que o bebê não está comendo o suficiente. Isso é muito difícil
de É pegar. muito difícil. Por isso que o primeiro processo que a gente trabalha com a mãe é sempre o processo de aleitamento, né? Eu sou uma consultora de aleitamento e uma consultora de sono, então eu consigo avaliar os dois processos junto com ela. Quando eu chego na casa, eu já faço com que ela perceba qual mamada que é a mamada boa e qual mamada que está fazendo um H ali e está só namorando a mãe. Faço com certeza. Porque eu preciso que ela entenda isso para então eu conduzir com ela um processo de sono. Eu não entro com o processo de sono sem me certificar que realmente esse bebê não tem fome. Porque aí eu sei que ele não está acordando porque ele está com fome, né? Então é muito importante saber realmente quando que o bebê mamou direitinho e quando que não mamou. Um bebê de 3 meses é o bebê que dá um pouco mais de trabalho nesse processo, porque ele cresce, ele tem um pico de crescimento. Então ele tem mais fome, é um bebê que requer mais, né? Então ele vai mais para o peito e geralmente a produção de leite dessa mãe ela já se adequou nessa fase. Geralmente, tá? Nunca é absoluto tudo. Então, geralmente já se adequou. O bebê, como ele está com mais fome, às vezes a gente tem realmente que encurtar o tempo dessa mamada para aumentar um pouco a produção de leite dessa mãe e esse bebê não ficar com tanta fome. Então, entender o processo de aleitamento como um todo faz toda a diferença para conduzir ele em cada salto, em cada pico, em cada tudo. Então, quem manda no sono, na verdade, para mim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas não vai ter jeito. É o Mas aleitamento ela... materno. Porque quando você mata essa charada aí, ela consegue entender a hora que era, na verdade, para dormir e a hora que era para mamar mesmo. Então, mas a vizinha adora falar que bebê que mama no peito não dorme a noite toda. Que para o bebê dormir você precisa fazer uma mamadeira de maisena com mucilon e farinha láctea, porque senão o bebê não dorme a noite toda. O que que você tem a falar sobre isso? Cara, essa vizinha ela existe em todos os lugares. Essa vizinha eu quero encontrar com ela. Eu já convoquei, já fiz stories chamando ela para falar comigo, porque ela mora em todo apartamento, né? Todo prédio tem uma vizinha. A mamada dos sonhos, essa daí, né? Que dá meia-noite ali, o bebê tá dormindo, e mesmo ele dormindo, você vai lá com a mamadeira. Então, hoje eu vou fazer o seguinte: eu vou ligar pro teu marido, eu esqueci o nome dele. E a hora que você estiver dormindo, ele vai chegar com uma mamadeira cheia de leite e vai colocar na tua boca, você vai ter que beber esse leite. Você tá dormindo. Hum, Né? Ou seja, se o bebê começar realmente, se o bebê tem um aporte calórico do dia todo, legal, ele mama bem. O bebê que já come, por exemplo, então, ele já come e já mama bem. Se ele acordar para mamar, ele vai mamar. Não tem necessidade de enfiar essa mamadeira porque você quer que o bebê durma a noite inteira. Até porque o leite materno tem melatonina. Então, se a gente fosse olhar qual o leite mais adequado para o bebê dormir melhor, seria o leite materno, porque ele tem mais melatonina. E não a maisena que vai estufar o bebê, né? Se for um hábito de sucção que esse bebê tem, na verdade, ao invés de ser para mamar, vai ter que passar a noite inteira dando mamadeira a esse bebê do mesmo jeito. Né? Ô Deise, mas como que eu dei? Comecei a dar meia-noite e aí ele começou, na verdade, a não despertar. O que ele tinha era um aporte calórico que ele veio consumindo durante o dia todo. Se você tivesse, talvez, amamentado no peito ele próximo desse horário que ele acorda, 10h30, sempre isso, 10, 10h30, 11 horas ele amamenta, se ele teve esse aporte do dia todo, mais esse com o leite materno, e ele não tem hábito de sucção, ele vai dormir e vai despertar só se tiver alguma coisa incomodando, uma fralda molhada, ou fez frio, ou um calor, alguma coisa assim. O segredo, então, é saber se realmente mamou direito e começar ele, ensinar ele a dormir direitinho. Só que vem tudo errado. Mama tudo errado, dorme tudo errado, e aí vira aquela avalanche de coisas, e no meio do processo você quer tirar a chupeta, você dá a mamadeira, você quer fazer tudo de uma vez. E o bebê aguenta isso tudo de uma vez? Né? do Ele dia não para noite, né? Não consegue, né? Tem que ir fazendo aos pouquinhos com ele, tá? Entendi. É, teve uma pergunta. Meu bebê dorme. Se o bebê não dorme, a mãe reclama. Se o bebê dorme, a mãe reclama também. Mãe é especialista em reclamar. A pergunta é: meu bebê dorme a noite toda, isso faz mal para ele? Depende da idade do bebê, tá, Mas essa é uma das perguntas que eu mais gosto. E por quê? Eu tenho, como eu atendo muito recém-nascido, por causa do aleitamento em si, eu tenho casas que eu chego e que os bebês vêm da maternidade com a instrução de mamar a cada 3 horas, né, recém-nascido.
A gente pode fazer uma live depois só sobre isso mesmo também, né? Vai pontuando aí as coisas que a gente precisa continuar conversando depois. Uhum. E esse bebê, ele pode dormir 6 horas? Teve uma casa que eu cheguei semana passada que a mãe falou assim, ele é muito bonzinho, ele tá dormindo já faz 7 horas. Eu falei, ai meu Deus, vamos lá no berço ver o que aconteceu, né? Rezando para estar tudo bem. Porque é muito tempo para um bebê muito pequenininho, né? Então, quando que um bebê vai dormir a noite inteira? Aquele bebê que ele já mama direitinho, ele já consegue, tem um processo de amamentação instalado, produção de leite da mãe tá boa, e ele não tem hábitos para dormir, ele aprendeu a dormir no bercinho e tudo, e ele começa sozinho a espaçar. Lá no pediatra, a curva dele tá tudo bem, ele ganha peso bem, ele cresceu bem, e aí ele mesmo começa a espaçar um pouco mais. Geralmente, acorda meia-noite, mama às 8 horas ali quando vai dormir, acorda meia-noite, mama, e depois acorda às 3 da manhã, mama, e depois às 6 da manhã. Depois ele começa a tirar das 3 da manhã, depois ele tira a da meia-noite, e assim ele vai. É um bebê que mama bem, que enche a barriguinha, que consegue transacionar no sono leve e profundo, ele renova aquilo ali e ele acorda. Quando ele dorme, ele libera dois hormônios muito interessantes, que é o de saciedade e o de fome, né? Eles têm dois nomes horrorosos, chama leptina e grelina. Então, esses dois hormônios fazem com que ele desperte, ele tenha saciedade enquanto ele está dormindo e que quando ele desperta com fome. Isso tudo tem que funcionar. Veja bem, é uma cadeia, funciona de um lado, funciona do outro, funciona de um lado, funciona do outro. E é essa balança que a gente quer que funcione para a mãe também ter tranquilidade e conseguir descansar. Aqui, ó, o pessoal Entendi. falando, foi assim, aqui em casa foi assim. É sempre assim. Então, tem uma mãe que comentou que o bebê acorda de madrugada e demora demais para dormir, no meio da madrugada. O Você que tem que fazer com ver, esse ele bebê? dói. Esse bebê provavelmente, se ele desperta assim, provavelmente ele está trocando a noite pelo dia, que é o que eu falei lá no começo, né? Ele faz as sonecas durante o dia, ele consegue descansar durante o dia. Pode ser que ele durma muito também durante o dia e demora para dormir. Esse bebê que acorda, tem um bebê que acorda às 5 da manhã e ele não volta a dormir, né? Era a Ele é minha mais ou próxima menos igual a pergunta. vizinha. Ele é um bebê igual a vizinha, ele tem em todos os lugares, né? Então, o que é esse bebê? É um bebê que, na verdade, está com uma soneca do dia falha. Quando você arruma a soneca dele, estende um pouquinho mais a soneca dele, ele começa a arrumar o sono da noite também. Tudo é rotina. Se não está seguindo uma rotinazinha para ele, começa a bagunçar a noite completamente. Entendi. A mãe que tem um bebê de 2 anos que ainda acorda de noite. Como que a gente. Tem que ver. O que fazer? Então, esse bebê de 2 anos, geralmente, às vezes é bebê de escola, né? O bebê da escola, ele é um bebê que tem que ser muito observada a rotina dele. Por quê? Bebê de 2 anos criança de 2 anos precisa dormir na escola? Tem muitas crianças que precisam. Muitas, muitas. E a escola, muitas das vezes, com 2 anos, tira essa soneca. Quando é final de semana que ele está em casa, ele dorme, ele faz essa soneca. E aí, geralmente, melhora o padrão de sono. Lá na escola, vem escrito assim na agenda: dormiu ótimo, dormiu nada, né? O ambiente é diferente, tem barulho. O que que ela fez? Ela ficou sentada ali tentando ajudar ele a dormir, dormiu 20 minutinhos, demorou tanto para dormir que na hora que dormiu, estava na hora de levantar, já começa a juntar os colchãozinhos, vamos todo mundo para filinha um atrás do outro, porque a atividade vai começar. E aí é um bebê que tinha necessidade de dormir. Isso vai atrapalhar o sono dele. Com certeza ele vai acordar à noite, né? Ele não renovou o ciclo dele durante o dia, a adrenalina dele é alta demais, e ele vai despertar à noite sem dúvida nenhuma. O bebê de 2 anos que entrou na escola, ele apresenta isso por causa dessa soneca, muitas das vezes. Muitas das vezes. Volta a fazer essa sonequinha aí, e aí melhora. Eu tive essa experiência também, eu precisei mandar um bilhetinho, olha, vai dormir com a turma anterior, porque ainda tem necessidade de sono, né? Então a pessoa continuou dormindo com a outra turma porque ele tinha realmente necessidade de dormir ainda mesmo. Tinha. E começou a atrapalhar a noite de sono, que não, nunca tive tanto problema assim. Ele é um bebê de rotina mesmo, né? Ele é uma criança de rotina. Então eu vi isso e fui vendo também com outras crianças que eu fui pegando depois.
Essa pergunta saiu muito. A mãe tá cansada e aí, ao invés de levantar para ir ao berço, já deixa o bebê dormindo na cama. É possível um bebê de cama compartilhada dormir a noite toda? É, bom, eu não vou falar que não, porque sempre vai aparecer aquela, tipo, a vizinha que vai falar o meu Eu não. dorme, né? Então. O que que acontece? É difícil isso acontecer, porque o bebê da cama compartilhada, ele muitas das vezes ele é o bebê da mãe cansada que não aguentou mais de tanto levantar e colocou ele lá. Eu entendo perfeitamente esse cansaço, entendo todas as coisas que as mães fazem no desespero, principalmente da privação de sono, né? Mas ele é um bebê que tem hábito. Então, ele vai requerer aquele hábito, seja de encostar na mãe, ou seja de ir para o peito, ou seja de pegar na mão, alguma coisa assim. Quando ele começar se ele fizer um leve despertarzinho ali, ele vai precisar de encostar de novo na mãe para ele retomar o sono. E aí fica aquela noite inteira que ele encosta e vai, até que ele consiga voltando a dormir. Todo mundo levanta cansado no outro dia. Ah, eu não levanto, a cama compartilhada funcionou muito bem aqui para casa. Ótimo, você não vai me contratar, tá tudo bem. Estão perguntando agora se com 1 ano e meio o leite materno ainda sustenta para dormir à noite. Então, 1 ano e meio já tem, né, uma introdução alimentar. O que funciona bastante é uma adequação, uma complementação aí do leite materno com a alimentação, que já foi feita a introdução alimentar. Então, ele é complementar. Ele não pode ser feito sozinho, né? O que que acontece muitas das vezes? O bebê, quando adoece, só aceita o peito. É diferente esse caso. É um bebê que está requerendo ali um pouco mais, talvez, de líquido, um pouco mais de aconchego e tudo mais. Mas o leite materno com 1 ano e meio, ele é complementar a outro tipo de alimentação. Tem que ter uma orientação do pediatra, ou o ideal seria um nutricionista, né, pediátrico, para poder orientar ele. O leite materno, ele entra como complemento. Né, nessa idade como complemento. Ele é exclusivo até os 6 meses, Mar. Exclusivo, sem melancia, sem nada. Ele é exclusivo até os 6 meses e depois ele vai, junto com a introdução alimentar, nos próximos 6 meses que completa 1 aninho, ele é muito, muito, muito importante também, porque ele ajuda, não é todo dia que o bebê vai comer bem, né? Tá toda a adaptação alimentar, e aí depois que o bebê aceita melhor, ele ajuda também bastante, ele complementa realmente, mas aí ele já vem entre as refeições, tudo conjugadinho, né? É, Entendi. a Organização Mundial da Saúde fala em complementar até 2 anos, e quem quiser estender mais, pode também continuar. Entendi. Até que idade que o bebê tem que fazer a soneca do dia? Então, é isso que eu falei. Tem bebês que com 2 anos ele corta, não precisa fazer mais, né? Tem bebês que 2 anos e meio, tem bebês com 3 anos que ainda precisa dessa soneca. Não dá para falar. Isso vai da necessidade de Entendi. sono de cada pessoa. É mais ou menos como aquela história que a gente sabe, de tem gente que precisa de dormir 8 horas, tem gente que precisa dormir 6, tem gente que precisa dormir 6. O bebê, a criança também, tem criança que precisa de fazer essa soneca aí por mais tempo, tá? Entendi. Geralmente, depois que eles completam 1 aninho, às vezes é depois do almoço. Hum. Outra pergunta que já apareceu algumas vezes: com que idade que a gente deve levar o bebê para o berço? Pro berço? Então, ó, Uhum. eu gosto muito, né, do bebê, do co-sleeper, que é colocado ali do lado, do 0 a 3 meses. Eu gosto dele, que ele facilita bastante o aleitamento numa fase que ainda não está instalada, né? O bebê requer mais e a mãe pode descansar. Ele é colocado bem do lado, tem todas, várias marcas aí e modelos. Então eu gosto dele ali até 3 meses eu gosto. Mas também, assim que o casal sentir confortável para colocar o bebê lá no bercinho, já pode colocar. Eu tenho famílias que colocam no primeiro dia, tem famílias que colocam uma semana depois, tem famílias que colocam um mês depois. Hoje em dia tem babá eletrônica, né? A babá fica ali do lado, então já dá uma olhada lá, precisou, levanta, socorre. O que eu não recomendo em momento algum, hora nenhuma. Não recrimino, eu não recomendo. É a cama compartilhada, né?
o risco de morte súbita mesmo, principalmente o bebê muito pequenininho. A gente está muito cansada, dorme em cima do bebê, você puxa uma coberta e aí você cobre o bebê, ele não consegue tirar, né? Risco de sufocamento, entre outras coisas aí. Então, vai para o berço quando? Quando a família se sentir segura em colocar ele lá. Se não, coloca do lado. Ô, Má, tem uma coisa interessante nessa pergunta. Tem muita gente que o bebê dorme no carrinho do lado. E aí vai passando, que o casal nunca tem confiança de colocar lá. Tudo bem. Aí eu chego para fazer a consultoria, o bebê está acordando, sabe por quê? Já está pequeno para o carrinho. Então ele fica desconfortável, tadinho. A gente muda lá para o bercinho, faz a transição com calma, né? Com ele, e aí começa a dormir melhor. Ou seja, estava apertado o ambiente para ele. E do berço para a cama, eu tô nesse dilema, porque o bercinho do Dante é montessoriano e eu gostaria de botar ele pro chão, porque ele já tá levantando, tá andando e tal. Só que eu fico com medo dele acordar de noite. O quarto dele tem uma grade que fecha e impede dele andar pela casa toda. O quarto dele é livre de perigo. Aí eu fico com medo se ele não vai levantar de noite com sono, eu vou acordar e ver a criança dormindo no tapete. Eu tenho esse medo. Quando Não, você acha eu que é uma gosto. boa idade para descer a cama e deixar eles independentes com isso? Primeiro que a idade que você avalia para tirar o berço e passar para a caminha é a hora que o bebê fica todo em pé, né? No Uhum. bercinho já segura na gradinha. Quando ele senta, você começa a descer o berço. E quando ele fica de pé, é a hora que você tem que começar a pensar nisso daí, porque eles têm uma capacidade de pular muito grande, né? Eu tô É com a hora medo que você dele menos ficar espera. pendurando, ele já começou a fazer assim. E eu todo Então, dia que eu já vejo isso, pode eu falo, eu vou fazer. descer essa cama, mas eu morro de medo de não conseguir fazer ele dormir. Porque às vezes que eu Então, mas ponho. você tem que começar a fazer. Você tem que começar a repetir, a ensinar ele, né? Então ele vai transferir para. Eu gosto da caminha pequena. A caminha pequena pode ter uma gradezinha, assim, você pode colocar uma grade para ele, por como ele ainda não sabe, para na hora que ele for dormir ele não rolar e não cair. E aí é começar a ensinar para ele. O bebê que dorme no berço, dificilmente ele vai descer assim sozinho. Ele sabe que é lá no berço que ele tem que ficar. Então, geralmente, ele fica de lá e ele olha, meio que se pedisse para você para ele sair. Né? O Dante, eu acho que ele vai descer, porque ele é muito danado. Ele é muito danado, eu tenho medo de medo. Eu acho que ele vai descer. E aí que você tem que começar a ensinar. E volta é para dormir agora. E volta é para dormir agora. Né? Comecei a dar umas dicas sobre o assunto. Algumas consultoras de sono recomendam só a partir dos 3 anos. Só que imagina com 3 anos a criança vai cair lá de cima. É, eu gosto com 2 aninhos, né? 1 ano e meio, 2 aninhos já começar. Porque eu acho que realmente muito pequenininho, 1 ano e menos de 1 ano. Eu não gosto. Então, eu gosto 1 ano e meio, 2 anos, eu acho que já pode começar a pensar assim. Aquela cama menorzinha, baixinha, né? Que não vai cair. E Uhum. eu acho que essa é uma cama que pode investir, que ela vai durar até uns 5 aninhos, 4, 5 aninhos, né? Então, eu acho que vale a pena, assim, começar a ensinar ali. É bem melhor do que cair do berço, né? Bem melhor. Pois é. E aquele bebê que dormia a noite toda começou a acordar, a mãe começou a dar o peito e não consegue agora retirar. Como fazer para voltar? Como, Marina? Voltar Como com. que o Dante passou? Então, a É, pergunta é do povo, eu só estou retransmitindo. Provavelmente, a minha resposta é, provavelmente teve uma quebra de rotina. Porque que acontece? Vou dar para minha experiência, né? Quase todo mês tem aquele salto de desenvolvimento e descambalacha tudo. Só que, apesar dele acordar, eu sempre tento fazer a mesma coisa. De antes, voltar para a rotina. Por mais que ele não queira, não resista. Por exemplo, tem vezes que ele vai dormir 10 horas. O horário dele é às 8. Mas a partir das 8 eu tô sempre botando. Eu tô botando, eu tô botando. Tem vezes que ele fica reclamando até às 10. Acontece. E aí você tá botando. No dia seguinte, eu tento de novo. Eu não assumo que ele vai dormir às 10 e deixo ele acordar até às 10. Então essa é a minha isso. resposta. Porque eu ouvi você falar, Então. porque a minha resposta não vale de nada. Vale sim, porque é mais ou menos por aí o caminho. O que acontece é, eles passam sim por salto de desenvolvimento que bagunça todo, né? O sono deles, bagunça a alimentação. Isso dá todo um transtorno para o bebê e para a família também. E a forma de consertar isso é não incluir outros hábitos e reiterar na rotina. Vai ter mais dificuldade em fazer isso, como você mesmo falou. Teve dias que foi de 8 às 8h30, nesse vai e volta e tudo bem. Teve dias
dias que foi de 8 às 9, você vai e volta e tudo bem. Teve dias que demorou um pouquinho mais, né? Por quê? Porque, na verdade, ele está confuso. É uma fase de grande desenvolvimento neurológico para ele está confuso, e aí você está reiterando naquilo ali. A gente tem que ter até um pouco de cuidado em como atuar nesse sentido para não ficar mais confuso ainda para o bebê. Se você incluir um outro hábito, como levei para minha cama e agora você vai ter que voltar na estaca zero no processo, a repetir e voltar e colocar lá de novo, né? Uma coisa que acontece muito o bebê adoeceu, e aí, como a gente fica preocupada, a gente leva para nossa cama porque adoeceu, e depois, né, para Nunca mais. voltar para o berço. Como que vai voltar para o berço? Dessa maneira, coloca lá, vai chorar, volta, calma, volta para o berço, coloca lá, vai chorar, pega, volta para o berço, vai chorar. É assim, repetição. Do mesmo jeito em que ele aprendeu a ir para lá, porque estava doente, essa noite vou dormir com a mamãe, ele vai ter que aprender de novo a voltar lá para o bercinho dele. É repetição. É o cérebro fazendo o quê? Sinapses, novas conexões para ele aprender de novo outras coisas. Entendi. Pessoal, eu já estou com a última pergunta, porque as perguntas foram bem repetitivas e nós respondemos todas. Me falaram aqui que ficou salva outra live automaticamente. Não posso Que garantir que eu bom. estou aqui no meio. Vamos ver, tá? Então, qualquer coisa é só voltar para outro vídeo. Se você ainda tem alguma pergunta que não foi respondida sobre essa relação à amamentação e sono, você faz agora, enquanto a Lidy responde essa última. E a última é: estímulo demais também atrapalha no sono? Estímulo demais. Então, tem uma questão. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Tem Pode gente falar. escrevendo que faz cama compartilhada. A gente não é contra cama compartilhada. Para a família que faz e está adequada a isso, tudo bem, né? O que a gente sempre acha importante é que todas as famílias estejam felizes e que está tudo bem. Não somos nós que vamos apontar se chupeta é ruim, se cama compartilhada. No caso, por exemplo, da chupeta, são evidências de que pode levar a um desmame precoce. É diferente. A cama compartilhada é hábito, a família que é adepta, continue fazendo, não tem problema nenhum, tá bom? Para vocês que escreveram, um beijo aí, sem problema nenhum com a cama compartilhada de vocês, tá bom? Omar, o que você perguntou mesmo? Estímulo demais. Estímulo Atrapalha no demais. sono? Atrapalha no sono. A gente tinha uma ideia antes de que, vou deixar esse bebê correr bastante, vou Bem segurar cansado. ele para ficar bem cansado para dormir. Não, a gente já sabe que a renovação do sono diurno é o que vai garantir o sono noturno. Então, é importante demais essas sonecas, esse descansar das crianças, dos bebês durante o dia, para, na verdade, ter um bom sono à noite. Essa história de vou levar para nadar às 7 horas da noite, porque vai voltar muito cansado, vai dormir bem, muitas das vezes não. Aí desperta até mais. Nessa noite, às vezes, desperta muito mais, tá? Tá. E quanto tempo depois da jantinha que a gente pode colocar para dormir? O que é melhor? Então, Colocar para jantar às 6 e aí depois amamentar às 8 ou colocar para mamar jantar às 8? que é uma rotina bacana, assim, que daria para todo mundo? Um ritual noturno que daria para todo mundo, né? Um ritual legal é sempre beber mama ou janta ali por volta de toma banho, o banhozinho. Eu sempre gosto de colocar, a dica de ouro de quem passa comigo sabe. Eu sempre gosto de colocar o banho por volta de 5h30, 6 horas, porque aí tem todo esse processo de tomar banho, troca, etc. 6h30 tá tudo bonitinho, vai jantar, e 7 horas acaba esse jantar, porque tem aquela aceita, não aceita, quer, não quer, vamos escovar o dente, 7h30, entre 7 e 7h30 a gente está na cama, para 8 horas a criança está dormindo. Quem passa comigo, eu tento fazer essa janelinha aí. Algumas pouquíssimas crianças que fazem essa soneca do final do dia, quando vai dormir é 8, o máximo estourando 8h30. Mas essas são as crianças muito pontuais, viu, Mar? Algumas coisas que eu já tentei muito, não deu certo, e aí eu tive que introduzir, não deu jeito. Eu avaliei muito antes de colocar isso, porque para eles, olha uma coisa muito importante que eu vou falar. Meia hora passada do sono de uma criança é extremamente exaustivo para eles.
meia hora de estímulo a mais é muita coisa. Então, quando a gente perde a janela de sono, quando ele apresenta sinais de sono e demora para ofertar esse sono, meia hora é suficiente para aumentar demais a adrenalina desse bebê, e aí até que ele começa, na verdade, diminuir a adrenalina, baixar o cortisol, para conseguir dormir e liberar melatonina e descansar, ó, já foi tempo. Aí é aquela família que fica uma hora e meia esperando para conseguir fazer o bebê dormir. Ou seja, ligou demais, né? Tive uma família semana passada que a criança dormia 10h30 da noite. Entre 10h30 e 11 horas. Eu arrumei só isso. Foi suficiente para melhorar o dia inteiro dela e a noite inteira. Ou seja, estava passando demais. Né? Essa é uma criança foi pontual, assim. Inclusive, foi muito impressionante a consultoria. Para ela foi suficiente, estava passando demais do horário, demais, estava subindo demais a adrenalina dela, demorava demais depois para conseguir diminuir e ela descansar. Tem um povo grande aqui falando que dá o banho depois da janta, porque senão vai dormir toda suja, que é o meu caso. Tem algum tempo que necessita ter entre a janta e o banho? Porque tem gente que fala que não faz bem. Ô, Má, ó, tem aqui com a gente uma pessoa que eu adoro, que eu recomendo, que é o papai pediatra. Doutor Tiago Caldi, eu estou sempre recomendando. Ele faz lives direto e eu vou escrever para ele para depois ele fazer um videozinho. O IG dele é cheio de vídeos pequenininhos, falando se a gente pode ou não pode dar banho no bebê depois que ele janta. Porque eu não vou te falar nada sobre isso. Eu acho que o banho tem que ser antes. Tá? Mas Mas eu vou o escrever Dante para suja ele. tudo. O Dante suja Na todo. rotina, Tem no eu sempre cabelo. coloco, Fica com cheiro de eu feijão. sempre, então, eu sempre coloco, e outra, não é tanto assim que come para que não pode dar banho. E outra, não é aquele banho que vai ficar lá dentro do baby tube a vida inteira. É um banho rápido, tomou o banho e trocou e já vamos dormir, né? O que acontece é que muitos bebês no banho, ao invés de relaxar, eles despertam. E aí é que mora o perigo, Isso né? que aconteceu Jantou, com o tomou Dante no banho, início. despertou. Até os 3 meses ele tomava o banho e ficava acesão. Agora não, agora como É. faz parte da rotina, ele já sabe que tá chegando a hora. Eu gosto, quem faz consultoria comigo sabe que eu coloco sempre o banho antes do jantar. E aí tomo banho, janta e depois vamos descansar. Sujou demais nesse dia, ou troca só a roupinha, passa um lencinho ali, ou então dá um banho rapidinho, uma passada na água ali e troca de novo o pijaminha e vamos dormir. Eu particularmente gosto antes, tá? Eu vou falar para ele fazer um vídeo falando pra gente o que a gente deve fazer. Ó, as últimas perguntas que estão chegando aqui a gente já respondeu, tá, gente? Então eu vou deixar salvo aqui e aí você dá uma olhadinha depois no início. Tem umas perguntas aqui sendo repetidas que a gente já respondeu. Você tem mais alguma coisa que você queria falar, Daisy, sobre esse assunto? Eu Alguma coisa tenho que umas coisas que eu queria falar. apareceu? Eu adoro Tá, você. Eu adoro você, você sabe obrigada. disso. Também Adoro adoro mesmo. você. Eu tava com saudade de você. Um dos motivos de bater o papo com você por quê? Ao longo, desde quando eu comecei, eu te seguia antes da gente se conhecer, já te falei isso antes. Eu via toda aquela peleja de pôr o Dante na rotina, ele lia livro e fazia isso e fazia aquilo. Eu também já falei para você que você é muito inteligente e muita percepção, né? O que a gente precisa fazer e por que eu indiquei e eu converso com você. Eu tenho algumas influenciadoras que realmente eu abro o vídeo para conversar porque eu vejo que levam à realidade. Essa percepção que você tinha de que as coisas diminuíram, engasgou. Que... Voltando. Essa Influenciadoras. Realidade. tosse. Essa percepção que você tinha de que entrou num salto e que as coisas diminuíram, ó, que as coisas pioraram e que a gente tem que reforçar a rotina, é que é muito importante. A gente precisa, Má, olhar para as crianças e perceber, opa, tem alguma coisa errada aí que aconteceu e estava caminhando tudo bem e aí as coisas atrapalharam e eu preciso de retomar. Isso é treinar o sono, isso é ensinar a dormir, né? Assim como a alimentação também. Então, eu acho que em todas as vezes que as crianças elas vêm para nos ensinar também, em todas as percepções que nós tivemos, parar, avaliar, observar o bebê e aí sim retomar, porque senão fica muito mais difícil o processo.
Mas muito mais. Mais cansativo ainda, mais cansativo, né? Pegar um livro e ler e tentar aplicar não é tão simples quanto parece. Acalmem o coração de vocês quando isso não der certo, né? Porque isso A não é gente tão fica muito simples. frustrada, né, quando É não acontece. muito, muito. Até Você porque lê e todo mundo fala, cara, adora esse contar que negócio. o filho está dormindo super bem. Aí quando você só ouve a história de É, que o filho dorme muito bem, você acaba se sentindo frustrada, porque você acha que só você que não tá com problema. não, não é. E outra, aquilo ali foi escrito, não é todo dia que você seguiu, não é todo dia que você teve tolerância. Nós somos humanas, né? Nós somos mães, a gente acha que é super poderosa, mas não somos, né? Já somos, temos fragilidades, temos momentos difíceis também. Então, viu que não está dando certo, pede ajuda, escreve. Hoje tem tanta consultora do sono, é um investimento que vale a pena. Né? Entender sobre o sono faz toda a diferença. A rede social está aí, ó, lotada de gente conversando sobre isso. Procura profissionais que realmente sabem e não fica frustrada à toa porque não deu certo, ela li o livro tal, porque para a filha de fulano deu certo, para mim é que não deu. Não, cada criança tem o seu perfil e cada família também, tá? Para Entendi. tudo, tudo. Tá bom. Só isso, Um Daisy. Já beijo, sabe, faz aquele encerramento maravilhoso, vende seu peixe, como é que as pessoas falam com você, meu peixe. se Vem, alguém que mora do outro lado do mundo consegue ou não ter os seus serviços, conta tudo. eu vou vender um serviço A gente específico. podia Dia estar vinte e logo oito agora. agora, eu estou lá. Nós somos mães de primeira viagem no curso para gestantes, que eu adoro participar. E o doutor Tiago Caldi, que eu falei aqui, ele entra agora a partir dessa turma para conversar com as mães lá sobre os primeiros dias dos bebês e convidar todo mundo. O pessoal de São Paulo que tiver é presencial, né? E conhecer o IG também. Lá a gente tem a apresentação de todos os serviços. Mas a melhor coisa que eu gosto, a coisa que eu mais gosto, Má, de interagir aqui, de dividir realmente com todo mundo as coisas que eu ando